A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Êxodo, lá no capítulo 4. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 10, que a palavra fala assim. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão o levita não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar e, além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer, e eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Irmãos, eu vou ler até aqui. Aqui nessa passagem de Moisés mostra a dificuldade que Moisés tinha. Então Moisés ele tinha um constrangimento. Ele era gago. Então ele tinha uma dificuldade enorme para falar. Então ele não queria que Deus usasse ele dessa forma, porque ele sabia que tinha uma dificuldade enorme para poder conversar com as pessoas. Que ele tinha ali um problema de ser gago. Mas Deus fica irritado porque ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita que Deus está com ele. E aí Deus pega e fala de Arão. Que Arão iria acompanhá-lo, que Arão falava fluentemente, não tinha problema, né, de ser gago, que ia ajudar ele naquela trajetória. Então, mas ele fica inseguro. Mas Arão vai, faz o que Deus pediu, acompanha Moisés e no final dá tudo certo. O que Deus está pedindo para falar para você através dessa palavra? Vai ter lugar aí, ou lugares que Deus vai levar você, que talvez Deus já até tenha falado com você que vai te levar em determinados lugares. Você precisa ir num determinado lugar, mas você está com uma certa insegurança. Porque você não sabe se comportar direito nesse determinado lugar que Deus vai te levar. Ou um lugar que você precisa ir. Mas Deus manda dizer para você que Ele conhece as suas dificuldades, as suas deficiências. E Ele tem capacidade de capacitar você. A capacitação que você precisa vai vir do Senhor. Então não tenha medo de enfrentar as situações que Deus está colocando no seu caminho. São situações para alguns inusitadas, para outras está batendo uma insegurança porque você já sabe como que é, mas não fique travado diante da situação com medo de que isso não vá dar certo. Porque Deus vai com você do mesmo jeito que Ele foi com Moisés. Porque se você olhar para a dificuldade que você enfrenta, para a limitação que você tem, você não faz nada na sua vida, porque você fica só olhando para essa limitação. E tudo que você for fazer, você vai colocar essa limitação acima do que você tem que fazer. Que é algo incrível isso. Tudo que você for fazer, você vai colocar essa limitação sua acima de qualquer situação. E aí você não vai conseguir avançar. E Deus está falando para você, você pode ir porque eu estarei contigo. Eu vou te acompanhar como acompanhei Moisés. Moisés não foi nessa empreitada aqui sozinho. Ele estava indo sobre a ordem de Deus. Deus ficou irritado com ele porque ele estava se sentindo inseguro. Ele tinha que ter fé nesse caso. E ele não estava conseguindo ter fé. Ele estava colocando a insegurança dele acima da fé que ele deveria exercer. E diante daquela situação ali, ele estava com medo de ir e de não dar certo. Das pessoas não acreditarem nele, dele não ter credibilidade. Das pessoas não confiarem que ele estava na presença de Deus, porque era uma missão muito importante. Ele ia conduzir muitas pessoas ali numa tarefa extremamente difícil para tirar todo aquele povo lá que estava ali escravizado no Egito. Então ele ia ter que ficar na frente de Faraó, ele ia ter que mostrar para o povo que Deus era na vida dele. Então era algo que batia uma certa insegurança. Talvez você esteja nessa situação. Deus está colocando você diante de um ministério que você está com medo. Você está com medo das pessoas não acreditarem que Deus é na sua vida. Você está com medo das coisas não derem certo. Você está com medo de não conseguir avançar. E o medo vai te dominando. Que eu já falei para vocês que o medo, ele paralisa a gente. Você não pode sentir medo diante de algumas situações. Não pode. Porque se você ficar sentindo medo, você não consegue avançar.
E você não consegue se superar porque o medo vai travar você. O que Deus quer que você faça agora é que você exerça a tua fé, sabendo que Ele está contigo, que Ele vai te acompanhar, que Ele vai te capacitar e que tudo terminará bem. Do mesmo jeito que aconteceu com Moisés. Se tiver que levantar alguém para ir junto com você, como Deus fez com Moisés, colocou Arão, Deus vai levantar a pessoa. Você não vai sozinho, você vai acompanhado. Deus sabe colocar uma pessoa certa e uma pessoa que vai te ajudar. Não para te atrapalhar, não para impedir o teu caminho, mas para ajudar você a avançar. Deus tem capacidade para fazer isso. Então, o que Deus está pedindo para você diante da palavra, não faça que nem Moisés, que não exerceu a fé. Não, exerça a tua fé sabendo que Deus vai contigo, sabendo que Deus vai te acompanhar, sabendo que Deus vai te capacitar. Deus vai colocar as palavras certas na sua boca, Deus vai te capacitar ao ponto de você entender o que você tem que fazer num determinado lugar. Você vai saber se virar, você vai saber, se movimentar, fazer o que é certo. Você não vai passar vergonha. É só confiar em Deus, que Deus vai te conduzir. Deus manda dizer para você que Ele não perdeu o controle da sua situação. Ele está sob o controle de tudo que está acontecendo com você. Por mais inseguro que você esteja diante dessa situação, Deus está contigo. O que você não pode fazer agora é desanimar. Porque o medo vai fazer com que você fique estagnado, que você fique parado, paralisado. Você não vai conseguir avançar. Você vai ter medo. O medo traz insegurança. Tem gente que tem síndrome do pânico e começa dessa forma. Você começa com pequenos medos. Esses medos vão gerando insegurança em você. Aí você não se sente seguro nem de abrir a porta da sua casa. Sabe? Nem para abrir a janela para você colocar o rosto para fora. Daqui a pouco você está com síndrome do pânico. Tudo te dá pânico. Você vai entrar no elevador, você tem pânico. Você vai sair na rua, a movimentação de pessoas te dá pânico. Você ouve vozes, você tem pânico. E assim você vai. Por quê? Porque o medo vai trazendo insegurança, vai abrindo brecha, dando legalidade para você criar monstros que estão só dentro da sua cabeça, que foi você que criou. E os demônios são mestres para fazer isso, te bloquear através do medo. E aí você fica com medo disso, medo daquilo. Deus manda dizer para você, eu estou com você nessa situação, você não está sozinho. Você só tem que confiar em mim. Mas não faça que nem Moisés, que ficou, em dúvida, Deus falando, Deus mostrando, e ele se sentindo inseguro. Quando você volta nesse texto, você vai ver os milagres que Deus fez Moisés fazer. Os feitos que Moisés fez, porque o povo precisava acreditar que Moisés estava com a presença de Deus. Então, começam a acontecer coisas, o cajado vira uma cobra, então ele vai, criando situações para poder dar credibilidade para Moisés naquela situação que Moisés ia ter que enfrentar. A mesma coisa Deus vai fazer com você. Então, não tenha medo, porque Deus vai fazer com que algumas situações aconteçam na sua vida para dar credibilidade a você diante dessa situação. E as pessoas vão entender que você tem um Deus vivo. As pessoas vão aprender a te respeitar. Então, não tenha medo. Deus sabe aí a deficiência que você tem. Moisés era gago e se sentia inseguro por causa disso. Ele tinha medo. Ele não conseguia falar. Travava. Era complicado. Então ele achava que isso ia ser um problema, porque ele tinha uma dificuldade para conversar, as pessoas não iam dar credibilidade para ele. Eu não sei qual que é a deficiência que você tem. Eu não sei o que te trava. O que dá essa insegurança em você. Mas nada disso é problema para o Deus que você serve. Foi Deus que te criou. Deus fala aqui na palavra, ó. Ele deixa ouvir, mas ele também, se for o caso, ele deixa a pessoa surda. Ele faz enxergar, mas ele também, se for o caso, deixa a pessoa cega. O poder está na mão dele. O poder está todinho na mão dele. Você pode até ter uma dificuldade, uma insegurança. Mas quando for o momento certo, Deus faz as pessoas entenderem o que você está fazendo, o que você está falando. Deus faz com que as pessoas que estão em volta de você venham ter capacidade suficiente para poder entender por que você está ali, qual que é a função da sua presença nesse lugar, o que você está falando, qual assunto você está aí dominando. Deus faz você dominar o assunto, então não tenha medo de nada. Deus está no controle, tá? Tem algo novo chegando aí, é uma situação nova que Deus está colocando na sua vida e você não pode ficar inseguro em relação a viver isso. Você tem que deixar as coisas no controle das mãos de Deus, sabendo que Deus está contigo. E Deus manda dizer para você, estou com você como eu fui com Moisés. Se precisar levantar alguém aí para te ajudar, que tem casos aqui de algumas pessoas, que você vai ter alguém do seu lado te ajudando. Você não vai sozinho.
É uma situação que você não pode sozinho, você precisa de alguém. Deus está falando para você, vou arrumar um braço direito para você. Que nem Deus arrumou Arão ali para acompanhar Moisés. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Então levanta a tua cabeça que seu Deus é vivo, Deus faz, Deus pode e Deus vai te capacitar diante dessa situação. Tá chegando algo inusitado aí, que Deus vai colocar uma missão nas suas mãos e você não pode ter medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de obedecer às ordens do Senhor. Faça do jeito que Deus te pediu para que você venha ter vitória. E confie em Deus. Se tiver que levantar um Arão aí para te ajudar, você pode ter certeza que virá. E Deus vai fazer com que você saia dessa situação vitorioso. Então não tenha medo de nada, tá? Toma posse aí dessa palavra que tem algo inusitado chegando para sua vida e Deus vai te capacitar. Não tenha medo. No lugar do medo, não faça que nem Moisés fez. Coloque a fé no lugar do medo e não a insegurança, tá? Exerça a tua fé. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.